A Páscoa, da libertação no Êxodo à salvação, em Cristo, texto base, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A Páscoa é um dos eventos mais significativos da história da redenção. Desde os tempos do Antigo Testamento, ela carrega a mensagem de libertação, redenção e esperança. Ao longo deste sermão, exploraremos como Deus usou a Páscoa para revelar seu plano eterno de salvação, desde o Êxodo até o sacrifício de Jesus Cristo. Além disso, veremos como essa celebração ainda é relevante para nossas vidas hoje. A Páscoa no Antigo Testamento, um marco de libertação. O contexto do Egito. O povo de Israel, escolhido por Deus, vivia como escravo no Egito. Eles clamaram a Deus por libertação, e ele respondeu enviando Moisés como líder para conduzi-los para a liberdade. A Páscoa teve origem nesse contexto de escravidão e opressão. Êxodo, capítulo 1 ao 12. A instituição da primeira Páscoa. Êxodo, capítulo 12. Deus instruiu Moisés a preparar o povo para o êxodo, com um ato específico de fé. O cordeiro sem defeito. Cada família deveria sacrificar um cordeiro perfeito, sem manchas ou defeitos, apontando para a pureza necessária para a redenção. O sangue nos umbrais. O sangue do cordeiro deveria ser colocado nas portas das casas, como sinal de proteção. O anjo da morte passaria por cima das casas marcadas, poupando os primogênitos israelitas. A ceia pascal. A carne do cordeiro deveria ser assada e comida, com ervas amargas e pão sem fermento, simbolizando pressa e pureza. A primeira Páscoa foi tanto um evento de libertação quanto um símbolo profético do sacrifício perfeito que viria. A Páscoa como memorial. Deus ordenou que os israelitas celebrassem a Páscoa todos os anos como um memorial perpétuo. Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Era uma lembrança de que Deus os libertou do Egito com mão poderosa, uma celebração da fidelidade divina. A Páscoa no Novo Testamento. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito e a promessa cumprida. No Novo Testamento, João Batista identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Ele é o cumprimento de tudo o que a Páscoa representava no Antigo Testamento, sem pecado, assim como o Cordeiro Pascal deveria ser sem defeito. Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. O sacrifício substituto, o sacrifício de Jesus na cruz, cumpriu o papel do Cordeiro Pascal, oferecendo sua vida para redimir os pecados da humanidade. Isaías, capítulo 53, versículo 7. A última ceia e a nova aliança. Antes de sua crucificação, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Durante a última ceia, ele reinterpretou os elementos pascais. O pão, simbolizando seu corpo que seria partido. O cálice, representando seu sangue derramado pela nova aliança. Lucas, capítulo 22, versículo 19 ao 20. Esse momento marcante estabeleceu a transição da antiga celebração da Páscoa para a ceia do Senhor, que lembra continuamente o sacrifício de Jesus. A ressurreição, o triunfo sobre a morte. A Páscoa cristã não celebra apenas a morte de Jesus, mas principalmente sua ressurreição. Ele venceu a morte, garantindo a vida eterna a todos os que creem nele. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 22. A Páscoa nos dias atuais, um chamado à celebração e à esperança. O significado contínuo da Páscoa. Para os cristãos, a Páscoa é mais do que uma lembrança de eventos passados. É uma celebração do relacionamento vivo com Deus por meio de Cristo. Ela nos lembra libertação do pecado. Assim como Israel foi libertado da escravidão do Egito, fomos libertos da escravidão do pecado. Romanos, capítulo 6, versículos 6 ao 7. Esperança da vida eterna. A ressurreição de Jesus nos garante a vitória sobre a morte. João, capítulo 11, versículo 25. Aplicação prática. A Páscoa nos desafia a viver com gratidão e propósito, comemorar com fé, participar da ceia do Senhor com reverência e entendimento, viver em santidade, assim como o fermento era removido durante a Páscoa. Somos chamados a abandonar o pecado e viver em pureza. 1 Coríntios, capítulo 5,
versículos 6 a 8. Proclamar a redenção, compartilhar a mensagem do sacrifício e da ressurreição de Jesus com aqueles que ainda não o conhecem. O papel da igreja. A Páscoa também é um momento para a igreja reafirmar sua missão. Somos o corpo de Cristo, chamados a demonstrar seu amor e proclamar sua mensagem ao mundo. A Páscoa é um lembrete poderoso do amor de Deus e de seu plano eterno de redenção. Desde a libertação do Egito até a ressurreição de Cristo, ela aponta para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Hoje, somos chamados a viver à luz da Páscoa, celebrando nossa liberdade em Cristo e aguardando com esperança a sua volta. Que esta mensagem nos inspire a viver vidas de gratidão, santidade e missão, proclamando: Cristo ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Oremos. Senhor Deus, agradecemos pela Páscoa, pela libertação do pecado e pela vida nova que temos em Cristo. Ajuda-nos a viver em santidade e a proclamar tua redenção ao mundo. Em nome de Jesus. Amém.